Romanos 12, do 9 ao 16, diz assim: O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém? Feche seus olhos, baixe sua fronte comigo. Senhor, esta é a tua santa palavra. Nós te agradecemos porque ela é poder de Deus para aqueles que creem em ti. Nós pedimos que teu Santo Espírito venha através dela transformar os nossos corações, para que sejamos disciplinados e ensinados por ti. Senhor, que como videiras, como oliveiras, venhamos a ser limpos, para que possamos dar mais fruto. Senhor, que venhamos a ser transformados e edificados na tua santa palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para quem está chegando hoje, e para aqueles que já estão há bastante tempo, nós temos exposto a carta aos Romanos, desde o mês de julho do ano passado, e falado a respeito das verdades eternas contidas nessa carta. Essa carta de Romanos, ela, dentro do Novo Testamento, ela é considerada por muitos teólogos o maior ensinamento doutrinário, teológico do Novo Testamento, em conteúdo. E ela contém as maiores verdades a respeito das doutrinas da fé cristã. Então é uma carta muito rica que nós temos estudado durante esse tempo. E nós vimos que Paulo encerrou o capítulo 11 expondo a respeito dessas verdades, e ele concluiu esse capítulo falando a respeito do futuro dos judeus, o que aconteceria com os judeus, e explicando para os gentios como isso aconteceu. E agora, praticamente do capítulo 12 ao 15, nós vamos ver a aplicação do que o Paulo tem pregado. Então nós temos visto no capítulo 12 que ele é uma aplicação prática para nós no dia de hoje, nos dias atuais, nos dias de igreja, como irmãos. E agora, no capítulo 12, nesses versículos que nós lemos, primeiro ele falou do nosso relacionamento com Deus, que nós devemos, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor e agradável vontade, nós temos que renovar a nossa mente através do Espírito. Nós vimos na semana passada como nós temos que nos comportar com relação à igreja, a nossa postura com relação a cristãos, com relação aos dons. E hoje nós vamos ver como nós devemos agir com relação aos nossos irmãos em Cristo, em prática. Então, ele ensina implicações práticas da fé cristã. São todas elas, nós lemos agora, mas nós vamos entrar em cada uma delas e expor essas verdades para que você compreenda o que elas querem dizer. Elas parecem práticas e aplicáveis e o são, contudo, nós precisamos entender o que estamos praticando e não praticar por praticar. Então, nós precisamos entender que o que Paulo vem falar agora, nesse versículo de 9 a 16, é que nós somos uma comunidade onde o amor deve predominar, e esse amor que deve predominar é aquele que foi demonstrado na cruz do Calvário por nós. E em consequência, nós temos esse amor no nosso coração, e é esse amor que nós temos que demonstrar pelos nossos irmãos na fé, os nossos irmãos em Cristo. Amém? Qual era a realidade daquele momento para a gente se conceituar? A carta de Romanos ela foi escrita por Paulo para os cristãos de Roma,
e lá tinham tanto judeus convertidos quanto gentios, pagãos, pessoas de todo lugar do mundo. E essas questões práticas, elas foram escritas porque, como os judeus tinham vários costumes e os pagãos tinham outros, conviver era muito complicado. A convivência é complicada, às vezes dentro de casa, às vezes com amigos, né? Conviver com valores diferentes, com culturas diferentes, com manias diferentes, é complicado. Então você imagina o seguinte, o judeu daquela época ainda não comia carne de porco, circuncidava os filhos, guardava o sábado e não o domingo, tinha uma série de rituais que praticavam, e os pagãos, os gentios comiam de tudo, não tinha sábado nem domingo, não tinha horário, faziam festa, era outra história. Então, o que Paulo disse? Dito isso, que ninguém pode dizer que Deus se manifestou lá no capítulo 1 e que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça, agora resta a vocês, Igreja de Roma, conviverem. E para isso, né, a primeira questão que ele chama a atenção é o amor. Então, tudo que nós vamos falar hoje está relacionado a amor. Amém? O amor, ele deve reger todos os nossos relacionamentos. O amor, ele é o princípio governante da igreja cristã, do corpo de Cristo. Ele é mais que uma comoção, mais que um sentimento, mais que sentimentalismo ou filantropia. É muito mais do que isso. O amor é a base de todos os mandamentos. Ele não é só sentimento, é muito pouco sentimento, e mais atitude. O amor é o vínculo da perfeição, diz João Calvino. O amor deve ser o sangue que corre nas veias do corpo de Cristo. O amor é a base de todo relacionamento cristão. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E amamos aos irmãos porque Deus nos amou primeiro. Aperte o cinto. Amém? Glória a Deus. Existem no Novo Testamento 4 tipos de amor, 4 palavras que definem amor. O amor ágape, que é o amor declarado em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus, o amor incondicional, o amor que supera todas as coisas, que olha com olhos de misericórdia e graça. Existe o amor filéu, que é o amor entre amigos, que é o amor fraternal. Existe o amor storge, que é o amor de família, de casal, de filhos. E existe o amor eros, que é o amor sexual, que é o sexo em si, né? Quando a gente fala de eros. E a gente vai falar basicamente hoje de ágape, filéu e storge, esses 3. O amor, ele é um mandamento para todo cristão. E como mandamento, ele não é uma opção. Eu não escolho quem eu devo amar. Eu não amo quem eu quero. Jesus disse em João 13, 34 e 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O amor ágape. O amor incondicional. O fruto do Espírito, quando a gente fala amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor é o amor ágape. Incondicional. Que não cobra nada em troca. Altruísta. Hoje, então, nós vamos compreender um pouco mais a respeito desse amor. Esses versículos do 9 ao 16, eles falam basicamente dos ingredientes do amor, ou das atitudes que demonstram o amor. Como nós amamos de fato e de verdade. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que não é amor. Amor não é sentimento. Amor também tem sentimento. Mas amor, que é amor, tem atitude. Amor não é da boca para fora.
Amar não significa que você tem que andar grudado nas pessoas o tempo todo. Não é disso que está falando. Amar não significa que você tem que ter intimidade com todo mundo. Não é disso que está falando. Amor significa amar como Deus nos amou. Então nós vamos entender a respeito desses ingredientes, dessas verdades que compõem o amor. Acompanhe comigo no primeiro versículo 9a. A primeira parte que fala assim diz, na minha versão, o amor seja sem fingimento. E o primeiro fato que nós vemos, o primeiro ingrediente é que o amor, ele tem que ser sincero. Em algumas versões vai dizer não fingido ou sem hipocrisia. Né? O amor seja sem hipocrisia. Então o amor tem que ser sincero, sem fingimento, sem hipocrisia. Hipocrisia no original no grego se fala anipócritos. E uma palavra derivada dessa é hipócrites. Ela era usada para dar nome aos atores daquela época que faziam teatro. E esses atores, eles atuavam com máscaras na frente. E a máscara representava sentimentos, chorando, sorrindo, né? As expressões eram representadas pela máscara, mas o que havia por trás ninguém via. Por isso que a gente fala que o amor não deve usar máscaras. Não podemos ser hipócritas de sentir uma coisa por trás da máscara e a máscara está sorrindo, está chorando. Isso é a raiz da palavra hipocrisia, fingimento, basicamente. Então nosso amor não pode ser fingido, nem dissimulado, nem teatral, mas real. O amor, ele deve ser ágape, incondicional, não deve esperar nada em troca. E ele também deve ser filéu. Nós temos que ter o mesmo amor entre amigos. E ele também tem que ser estorge, como se fossem membros da nossa família, pelos nossos irmãos. Ele não deve ser egoísta, visando vantagens próprias, nem reconhecimento próprio. Eu li uma frase de um teólogo essa semana que me impactou bastante, e tem a ver com isso que a gente está falando. Diz assim: uma máscara de simpatia, por várias vezes, encobre o espírito de difamação, fofocas e preconceito. É dessa máscara que o amor sem hipocrisia está falando. Irmãos, não sejamos hipócritas, muito menos no amor. O amor, ele deve ser de coração puro uns para os outros. Ele é composto de sentimento mais atitude. Atitude. 1 João 3,18, a palavra diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Em Gálatas 5,14, a palavra diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao próximo como a você mesmo. É um mandamento, não é uma opção. Mas por que eu devo amar até quem não merece? Mas, Léo, você está dizendo que eu tenho que amar a todos os irmãos em Cristo? Sim. Por que eu devo amar quem eu acho que não merece? Porque você é igual a ele. Porque todos nós somos pecadores. Porque todos nós somos distanciados da glória de Deus. Porque todos nós carecemos de perdão, de bondade e misericórdia. Porque todos nós somos miseráveis. E todos nós temos os nossos pecados. Todos nós temos falhas. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, todos nós fomos alcançados pela graça, sem merecimento algum. Então não espere alguém merecer o teu amor. Ame sem merecer. Deus não esperou você nascer e fazer alguma coisa boa para dizer: olha que lindo, eu te amo. Não, Ele te amou antes da fundação do mundo. Independente se você fez coisas boas ou ruins, Deus te amou. É disso que o Evangelho está falando. A gente está só no primeiro ponto. 9b. Diz assim: odiai o mal e apegai-vos ao bem. Odiar significa aborrecer, detestar, rejeitar o mal dos irmãos.
Se apegar significa buscar constantemente fazer o bem. O amor que nós nutrimos no nosso coração produzirá aborrecimento pelo mal e apego pelo bem. O cristão, ele deve se apegar ao bem. Veja, não é fazer, é se apegar, buscar com afinco. Não é fazer por fazer, tem que buscar isso. É muito mais que isso. E abominar o mal com todas as suas forças. O nosso amor não pode distorcer a visão do bem e do mal. Às vezes a gente olha para uma criança que faz uma coisa feia e a gente vai dizer, tadinho. Não, ela fez, tem maldade ali nesse coração. Ah não, mas porque é meu irmão eu vou passar o olho comprido por cima. Não é disso que está falando. Nós fomos chamados não apenas para sermos diligentes na prática do bem, mas sobretudo para persistirmos ativamente nessa conduta e nos afastarmos do mal. Ele fala, odiai o mal, aborrecei o mal. É muito mais do que fugir do mal, não, é enfrentar, odiar com todas as forças. E é o mal dos teus irmãos. Não deixa ninguém falar mal, dizer más coisas, más palavras. Sendo assim, precisamos odiar o amor ao mal e agarrarmos no bem dos nossos irmãos. A terceira atitude, então essa foi discernimento, a terceira atitude é afeição. E ela está lá no 10, no versículo 10. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal. Então, como eu tinha falado, esse amor fraternal é o amor filéu, mais o amor storge, é o amor de amigos, mas também o amor de família, de pais e filhos. É esse amor, por isso que a gente fala que nós somos uma comunidade de fé, nós somos família em Cristo, né? É disso que está falando, é esse tipo de amor que nós temos que ter. Então nós devemos amar os nossos irmãos como os nossos amigos e como a nossa família. Nós somos membros da mesma família, a de Cristo, e comprados pelo mesmo sangue. O mesmo sangue nos alcançou. O mesmo sangue nos justificou. O mesmo sangue nos redimiu. E nós temos nada de melhor do que os nossos irmãos. Nós não temos nada. O amor, afeição, storge, filéu, revela o carinho com o qual devemos tratar os nossos irmãos na fé. O amor regado de respeito mútuo, de compaixão e de empatia. William Barclay vai dizer assim, a igreja cristã não é uma coleção de conhecidos, nem mesmo uma reunião de amigos. É uma família em Deus. Precisamos oferecer todo o nosso amor aos demais cristãos. Fazemos parte de uma família. Somos irmãos na fé. Então, nós temos que entender que assim como os judeus e os gentios naquela época, nós precisamos compreender, saber lidar com as manias, com a cultura. Nós temos várias pessoas aqui que não são de Blumenau, que têm culturas diferentes. E isso foi o que Deus fez. Ele amou e trouxe para ele pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, de toda cultura, toda mania, todo jeito, toda forma de falar, de amar, de todo lugar. E nós muitas vezes vestimos a máscara bonitinha do sorriso e falamos mal, temos preconceito e não queremos nos aproximar desses irmãos. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Todos, mediante Deus, têm o mesmo valor. O mesmo. O sangue de Jesus vertido na cruz serviu para comprar aquele irmão que você acha um chato também. Talvez ele te ache chato também. Mas não é para achar chato que nós somos chamados. E nós temos que amar não como opção, mas como mandamento. Jesus não fala, se você quiser, amai uns aos outros. Não, ame.
Devemos amar os nossos irmãos em Cristo como nós amamos os nossos irmãos de sangue. Quarta atitude é a honra. Nós temos lá no 10b, preferindo-vos em honra uns aos outros. É a atitude de nós honrarmos os nossos irmãos mais do que a nós mesmos. E devemos exercê-lo de forma mútua, uns com os outros, honrando uns aos outros. É colocar os outros em primeiro lugar. É tirar o olho do nosso umbigo. É deixar a nossa vontade de lado. É olhar primeiro a necessidade do outro. Preferindo-vos uns aos outros, no original significa demonstrar respeito, apreço, considerar os outros como melhores do que nós. Devemos honrar os nossos irmãos e não menosprezar as debilidades deles. Calvino vai dizer assim: não há veneno mais letal para esfriar relacionamentos do que alguém que se sente depreciado. Ao invés de contendermos por superioridade, que estejamos dispostos a conceder uns aos outros preeminência, a honrar os outros primeiro, a não buscar reconhecimento para nós primeiro, mas aos outros. Não devemos buscar, então, autoafirmação, autopiedade, reconhecimento próprio e nem pouco altruísmo. Aquele que eu vou fazer um negócio legal, vou fazer uma boa ação essa semana e tira a foto e coloca na rede social. Tá certo ou tá errado? Não sei, mas para quem que você está fazendo? É para os outros verem ou é para aquele que você amou? Por que nós fazemos as coisas? Qual é o objetivo do nosso coração? Quando nós fazemos altruísta, com foco altruísta, ou nós fazemos para a nossa promoção, para o nosso ego? É disso que está falando. Honrar o outro é colocar o outro em primeiro lugar, em detrimento da minha vontade, do que eu quero, do que é para mim. A marca do verdadeiro cristão é a humildade. Bem-aventurados os humildes do coração, porque esses verão o reino dos céus. Os humildes. Então lembre-se, ninguém é melhor do que ninguém debaixo do sol. Não há essa questão. Nós temos que ter um desejo genuíno de servir sem esperar nada em troca. Não é fácil o que eu estou falando aqui. Nem para mim, para ninguém. Mas, meus irmãos, olha o que Cristo fez por nós. Ele não está exigindo que nenhum de nós seja pendurado no madeiro. Ele não está exigindo que nenhum de nós seja chicoteado. Ele não está exigindo de nós que nós paguemos os nossos pecados, porque Ele levou na cruz. Ele está pedindo: pelo que eu fiz por ti, faça o mesmo pelos outros. Ame, assim como eu ame. Honre. Filipenses 2, 3 a 4. Abra comigo, por favor. Filipenses 2, versículos 3 e 4. A palavra diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Quinta atitude, versículo 11. A quinta atitude, o quinto ingrediente do amor é o entusiasmo. Então diz lá no versículo 11: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi o Senhor. Nós devemos servir, meus irmãos, com entusiasmo, com vontade, sem apatia.
Aí você pode pensar assim, mas eu sou introvertido ou extrovertido demais. Não é disso que a gente está falando. Não é disso que a palavra fala. Não é questão, eu sou tímido demais, mas eu faço com alegria, com vontade de fazer. Não arrastado, não obrigado. A apatia não combina com a vida cristã. Fazer o trabalho, ajudar os outros sem zelo, sem vontade, é pecado. Ou você faz pelo que Deus fez, pelos irmãos, e obedece o mandamento, ou você está em pecado, você está sendo hipócrita. Nós devemos ser fervorosos e não mornos ou desgostosos. Precisamos arder pelas coisas de Deus. Quando nós fazemos as coisas de Deus, nós temos que fazer com temor, com fervor no coração, com vontade. Em Atos 18, 25, falando a respeito de Apolo, que era um judeu, diz assim: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito das coisas de Jesus, ou seja, com entusiasmo. Não é para sair piruletando, não é disso que está falando, rindo, dando gargalhada, não, mas com vontade. Fazer com vontade, com amor de verdade. Devemos amar e servir uns aos outros com dedicação, com compromisso e com real interesse. Não interesse próprio, interesse no que é benefício para o outro. Fervor fala de intensidade, é o contrário de letargia, é o contrário de má vontade, é o contrário de fazer arrastado, fazer obrigado, é totalmente diferente disso. Sobretudo, nós servimos primeiro ao Senhor, e então, servindo ao Senhor, servimos aos irmãos. Colossenses ainda, 3, 23, 24, vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando nós servimos os irmãos, nós estamos servindo em primeiro lugar a Deus e a sua vontade. E através da sua vontade, nós servimos aos irmãos. Faça aos irmãos como se fosse para Deus, porque é. Servir a Deus é o antídoto supremo contra toda e qualquer tendência de preguiça na vida cristã. Vou ler a Bíblia. Quando Jesus foi levado a traçar o caminho do Calvário com a cruz nas costas, ele não disse, hoje não. Ele obedeceu ao Pai, mudo, sem murmuração, e fez exatamente aquilo que Deus pediu para ele fazer. E aquilo para um homem como nós, como ele era, sendo 100% homem, mas 100% Deus, é passar por todas as dores mais cruéis que um homem pode passar. E mais, ainda assim, ele passou por essas dores mudo, sem murmuração. Então nós temos que parar, meus irmãos, de reclamar de tudo. Principalmente no contexto em servir. Mas eu não gosto muito daquela pessoa. Comece a amá-la. Mas eu não sei se eu quero, porque eu não vou muito com a cara dela. Vá com a sua e ame. Mas está pedindo para eu ir na casa dela todo dia? Não. Eu estou pedindo para você olhar ela como Deus te olhou. Através das lentes de Cristo Jesus. Que comprou com seu sangue gente ruinzinha como eu e como você. Sem olhar os nossos méritos, se é bom, se é ruinzinho, se vai com a cara, não vai com a cara, não interessa. Sexta atitude, nós temos lá no versículo 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A sexta atitude é a paciência.
E a gente ora pedindo paciência, né? E precisa. Então, nós vamos ver 3 pontos importantes a respeito da paciência para que nós compreendamos como ela é gerada. Primeiro, temos que nos alegrar na esperança, na consumação da nossa salvação, que se dará no futuro, aguardando a nossa glorificação e a nossa vida eterna. Alegrai-vos nessa esperança de que o nosso futuro é certo, de que o nosso futuro está garantido junto à presença do Pai, que nós temos certeza daquilo que acontecerá conosco, que a nossa vida é eterna, que ela não acaba aqui e continua na presença do Pai. Nessa esperança, nós temos que nos agarrar firmemente. Firmemente. Segundo, só teremos paciência na tribulação se nos alegrarmos nessa esperança. Se eu tenho esperança no porvir, se eu tenho convicção e zelo pelo futuro que Deus tem por mim, eu tenho paciência. Porque eu sei que está nas mãos dele tudo o que vai acontecer comigo. Não andeis ansiosos, mas alegrai-vos na esperança. Paulo ensina que nós devemos suportar as pressões da vida, mas sim perseverarmos nas tempestades. As calamidades, as tempestades, elas têm o poder de nos santificar, de aperfeiçoar e amadurecer os cristãos, para assim torná-los cada vez mais semelhantes a Jesus. É através dessas calamidades e tempestades que nós buscamos a Deus, buscamos nos santificar, que o Espírito Santo opera em nós. Essas tribulações produzem perseverança e produzem paciência. Elas não são por acaso. Todos nós vamos passar por isso. E nós devemos nos agarrar na alegria da salvação. Nós devemos nos agarrar na alegria da nossa esperança, que é certa em Cristo Jesus. E ela produz paciência. E ela deve me levar a orar. 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Essa é a alegria que nós temos que ter no nosso coração. Não é o agora, não é o sucesso financeiro, não é tudo o que eu quero, mas é saber que nós temos vida eterna em Cristo. É saber que os nossos pecados estão pagos. É saber que nós seremos glorificados e estaremos junto ao Pai. Terceiro ponto é que se não houver afinco na oração, será impossível nos alegrarmos na esperança do retorno de Cristo e sermos persistentes na fé e nas adversidades. Meu irmão, a oração é o antídoto para todas as aflições. Quando fala lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas colocai diante de Deus, diante de orações, súplicas, clamor, joelho dobrado, derramar do coração e gratidão, todas as coisas, é para isso que serve a oração. A oração, ela vem mudar o nosso coração, para que nós deixemos de lado a nossa vontade e façamos a vontade de Deus, e compreendamos e aceitamos aquilo como melhor para nós, e transforme o nosso espírito. Quebra o nosso coraçãozinho difícil. Amém? Samuel Ward vai dizer assim: oração e zelo são como água e gelo. Um produz o outro. A sétima atitude está lá no versículo 13a.
é a atitude da generosidade. Diz assim no versículo 13a: socorrei os santos nas suas necessidades. Quem são os santos? São os irmãos da igreja, santos, separados pelo Senhor nas suas necessidades. O original, ele vai falar da palavra koinonel, que vem de koinonia, que significa compartilhar, socorrer. Participar nas diversas, em quais? Nas diversas necessidades e sofrimentos dos irmãos, repartindo os nossos recursos com eles sempre que precisarem. Numa sociedade que nós vivemos hoje, onde impera o individualismo, a indiferença, o ego, a minha vontade, nós devemos assumir uma postura de verdadeiros cristãos. E qual é essa postura? Assumir os problemas dos irmãos como se fossem nossos. Sofrendo e lutando com eles. Devemos ser parceiros dos irmãos que se encontram atribulados. Isso é suportar uns aos outros, dar suporte, apoiar, ajudar, dar a mão, pegar junto, parceria, irmandade. Gálatas 6:2 vai dizer assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Calvino diz assim: somente quando aliviamos as necessidades dos nossos irmãos, por nenhuma outra razão senão para exercer benevolência em prol deles, é que verdadeiramente comprovamos o nosso amor. Somente quando eu faço sem esperar nada em troca, mas querendo ver o bem do meu irmão. E assim era na igreja de Atos. A palavra diz que o Senhor trazia à igreja aqueles que iam sendo salvos, e eles vendiam as suas posses e repartiam uns com os outros. Aquele que tinha mais dava o que tinha menos, segundo a sua necessidade. Não é para sobrar, era segundo a sua necessidade. E é por isso que Jesus ensina o pão nosso de cada dia, segundo a nossa necessidade. Qual é a necessidade do irmão? Se ele chega para você e está passando problemas em casa, não é só um abraço, você tem que entender qual é a necessidade. E nós, quando passamos necessidade, não sejamos orgulhosos de pedir ajuda. Existe um provérbio que já me pegou de jeito várias vezes. E ele diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Oitava atitude, está lá no versículo 13b, e diz assim: procurai ser hospitaleiros. E esse ingrediente é a hospitalidade. Devemos ser hospitaleiros com os visitantes. A hospitalidade, ela também não é uma opção, ela é uma ordem. Lá em 1 Pedro 4:9 diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, vírgula, sem murmuração. Faz parte das boas obras, é um privilégio poder ser hospitaleiro, por isso devemos praticá-la. Em Hebreus 13, de 1 a 2, a palavra diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Tyndale disse que a hospitalidade significa uma disposição de acolher. Nós temos que ser pessoas acolhedoras. Um lar pode ser um lar feliz quando não é egoísta, mas hospitaleiro, aberto. Ah, mas eu não quero aquele irmão que está vindo não sei de onde. Ele deve pensar o mesmo de você, né?
A nona atitude do amor é a boa vontade. E ela está lá no versículo 14. E diz assim, agora pega. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ai. Abençoar significa falar bem de. Devemos desejar o bem dos nossos irmãos. Devemos amar quem é hostil conosco da mesma forma que os outros irmãos. Quando lhe baterem num rosto, dê a outra face. É isso que Jesus nos mandou fazer. Às vezes, meus irmãos, a melhor forma de ganhar é perdendo. Tem um ditado que o mundo usa que é assim, você prefere ter razão ou ser feliz? Né? Nossa vontade é sempre pagar o mal com o mal. Me fez mal, quero fazer mal também, sempre. Esse é o nosso coraçãozinho débil, fraco. Mas em Cristo, nós conseguimos e precisamos dar o bem, nós precisamos abençoar, falar bem de aqueles que nos prejudicam e que nos fazem mal também. Senão eu não tenho nada de diferente do mundo, eu sou igual aos outros aí fora. Se eu não demonstro as atitudes de Cristo, eu sou igual aos outros aí fora. Então não paguei o mal com o mal, mas faze o bem. A 10ª atitude é a empatia. E está lá no versículo 15, diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O que significa isso? Ficar feliz com as bênçãos e as honras que os nossos irmãos recebem. Ficar feliz com o bem-estar dos outros. Ficar feliz quando o irmão consegue conquistar alguma coisa. Quando a família cresce. Quando alguma coisa dá certo. Quando ele está mais cheio do Espírito. Quando ele está mais parecido com Cristo. Ficar feliz com as alegrias dos irmãos. Não importa qual seja a sua própria situação, mas importa o que ele está passando, qual a situação dele, se alegrar com aqueles que se alegram. É ser sensível, compassivo com relação às dificuldades e às aflições dos outros. O verdadeiro amor, ele é empático, ele se coloca no lugar da outra pessoa. Ele se alegra com as alegrias dos outros. Ele se compadece das dores dos outros. Assim, o que acontece? A alegria, quando dividida, se multiplica. E a dor, quando compartilhada, se divide. O fardo fica mais leve quando nós compartilhamos as nossas dores com alguém. Assim como as alegrias que nós sentimos com quem se alegra conosco, genuinamente é multiplicada, porque todos ficam alegres. E a gente faz o contrário, né? A gente chora quando os outros se alegram, e quando os outros choram, a gente se alegra. Qual é o nosso problema nisso, meus irmãos? É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Nosso coração é invejosinho. É bem complicado. A nossa natureza, ela nos estimula a chorar, mas a nossa inveja nos bloqueia de nos alegrarmos. E aí a gente é apático ao invés de ser empático. Se coloque no lugar do outro. Quando as pessoas estão falando, meu irmão, contando a respeito da vida para você, deixa elas falar. Eu queria te contar sobre a minha vida. Meu, tu não sabe como é que está a minha. Deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sinal de inveja. E deixar de demonstrar real tristeza em seu infortúnio é sinal de desumanidade. Devemos sentir então compaixão uns pelos outros, de forma que nós nos identifiquemos
mutuamente demonstrando o mesmo sentimento, na alegria e na tristeza, se alegrando ou chorando da mesma forma. A 11ª atitude, ou ingrediente do amor, é a harmonia. E ela está lá no versículo 16a, que diz assim: sede unânimes entre vós. Paulo, então, ele vem exortar os cristãos a terem o mesmo pensamento, a pensarem com a mente de Cristo, a pensarem da mesma forma. Nós devemos ter harmonia entre nós. Devemos buscar equilíbrio entre nós. Nós devemos nos nutrir dos mais nobres sentimentos uns pelos outros. Senão, de novo, nós somos igual os que estão lá fora. Aí você conhece alguém no seu trabalho, aí ele conhece alguém da sua igreja, o cara começa a falar mal e você apoia. Não, aquele é assim mesmo. Misericórdia, meus irmãos. Qual a tua postura? Cristão entre quatro paredes aqui não serve para Deus. Não serve. Isso é hipocrisia. Isso é a máscara. A máscara de crente em ação. Tira a máscara de crente, está todo podre, comido. Misericórdia de nós. Devemos praticar as mais excelentes atitudes uns com os outros. Demonstrar carinho, afeto, amor de verdade, sem julgamento de onde a pessoa veio, quem ela é, se é difícil, se combina comigo, se eu gosto, se eu não gosto. Não interessa. Não interessa. Por muitas vezes acolheram anjos, sem saber. Por que deve haver harmonia entre nós, meus irmãos? Porque deve haver unidade. Um corpo anda junto. Não é uma perna para um lado, outro para o outro. Não é um braço no lugar da perna, o nariz no lugar da orelha. Não, é cada um no seu lugar, andando junto, em harmonia, fazendo a mesma coisa. Quem já brincou daquela brincadeirinha de esqui, que você vai em 2, 3 junto e tem que dar o passo junto para fazer andar? É disso que está falando, em harmonia, concordando com a mesma coisa, indo no mesmo caminho, não indo contra. Nem perder tempo para falar mal do irmão. Nem perder tempo para criticar as coisas que você não gosta. Ao contrário, na igreja, se você não gosta de alguma coisa, a culpa é minha e sua, porque nós somos a igreja. Nós temos que nos corrigir, nos harmonizar, discutir, conversar, nos equilibrar, nos alegrarmos, apontando para Cristo sempre. Mas é aqui que se resolve. O corpo está aqui. Esse é o corpo, né? O corpo da vertical, mas tem o corpo da igreja de Cristo no mundo. Precisamos andar em harmonia. As nossas mentes devem estar operando da mesma forma e seguindo os mesmos canais, para que não haja divisão, nem cisma, nem brigas, mas sim unidade. Unidade. Pensando com a mente de Cristo, buscando os mesmos interesses. Filipenses 2:2 vai falar assim: então, completem a minha alegria, Paulo falando à igreja de Filipos, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. É disso que fala a harmonia. E a 12ª atitude é a humildade. E ela está lá no versículo 16b, e fala assim: não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, meus irmãos, a humildade em nós deve prevalecer em relação ao orgulho. Jonathan Edwards vai dizer assim: os prazeres da humildade são os mais refinados, íntimos e primorosos deleites no mundo. Os prazeres da humildade. Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. recompensa da humildade e do temor são a riqueza, a honra e a vida.
Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. É de tudo que a gente está falando aqui. O amor sempre coloca o outro na frente do eu. Assim devem ser os maridos casados aí. Quem está aspirando também, coloque sua esposa na frente. A necessidade dela primeiro. Quantas vezes a gente tem colocado a necessidade do outro ao invés da nossa? Quantas vezes nós sabemos que alguém passa por necessidades, quaisquer que sejam espirituais ou físicas ou qualquer coisa, nós estamos bem aconchegados no nosso sofazinho, vendo televisão, descansando, fazendo qualquer coisa. Irmãos, nós não podemos ser negligentes com o corpo de Cristo. Nós precisamos abrir os nossos olhos para as necessidades dos nossos irmãos. A nossa visão é muito além do nosso umbigo, mas muito além mesmo. Provérbios 3, 7 e 8 vai dizer assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Devemos ser humildes, contentando-nos com o nosso status e com a vida que o Senhor nos deu. E ponto. Vamos lá, 1 Timóteo 6, 6 a 8. Amém? Diz assim: de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada poderemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Carro zero, alimento e roupa. Posses, alimento e roupa. Pão nosso, onde recostar a cabeça, o que vestir. Devemos estar contentes. Amém? O que nós entendemos então a respeito desses ingredientes, dessas atitudes do amor? O verdadeiro amor, ele se compromete com afinco, com vontade, com zelo, sem apatia. Ele põe os outros em primeiro lugar. O verdadeiro amor, o amor cristão, a nossa atitude tem que ser paciente. Amar é fazer todo o necessário para dar às pessoas o que elas necessitam, seja o que for. Todo o necessário significa fazer sacrifícios de emoções, de ações e dos seus direitos em detrimento ao outro. Significa dar à pessoa a verdade incondicional e a ajuda que ela necessita. Amar de verdade. Como é que nós aplicamos? A gente já veio aplicando a mensagem inteira, né? Mas como é que nós trazemos isso para os nossos dias atuais? Nós temos 5 lições aqui para aplicarmos, então. Primeiro, devemos abrir o nosso coração com um amor sincero, cordial e fraterno. Segundo, devemos abrir o nosso bolso. Não devemos amar as pessoas somente de palavras, mas de fato e de verdade. A generosidade é uma marca que deve ser vista em todo cristão. A verdadeira riqueza é quando temos para distribuir, não para nós, não para guardar, mas para dar. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Deus supre e multiplica a nossa sementeira para semearmos na seara dos necessitados. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber, porque quem dá tem sobrando. Quando foi a última vez que você ajudou alguém? Genuinamente. Terceiro, devemos abrir a nossa casa. O cristianismo é religião de coração aberto, da mão aberta, da porta aberta. Abra para receber, para evangelizar, para chorar e se alegrar e aconselhar. Abra suas portas. Hospitalidade não é só com quem vem de fora, é receber os que estão aqui.
é ser hospitaleiro também com os irmãos que vão te visitar. Aqueles que vão chorar ou se alegrar com você. Ou aqueles que você vai na casa dele para chorar e se alegrar também. O tempo todo a palavra fala uns aos outros. Uns aos outros. É mútuo, é uns aos outros. 4, devemos abrir os nossos lábios. Nossa boca não deve destilar veneno, mas ela deve ser uma árvore que dá fruto e jorra água limpa. Nossas palavras devem ser medicina e não veneno. Devem encorajar, devem acolher, devem exortar e devem amar. 5, devemos abrir a nossa alma. Temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Devemos estar juntos em casamentos e funerais, em cemitérios ou em aniversários, tanto na tristeza quanto na alegria. O amor nunca se afasta dos outros, seja na tristeza ou nas alegrias. E para finalizar, eu vou ler para você Colossenses 3:12, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai querido, eis-nos aqui nessa noite, Pai. Como nós precisamos aprender a amar, Senhor. Quantas vezes nós temos amado somente de boca? Quantas vezes nós temos amado somente de sentimento e não de atitude, Senhor? Ajuda-nos, Pai, a desenvolvermos o fruto do Espírito. Ajuda-nos a olhar para as pessoas com o amor que Tu tens por nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a amar sem fingimento. A aborrecer o mal e procurar o bem dos irmãos. A recebê-los, Pai. A se alegrar com as suas alegrias e chorar com as suas tristezas. Suportando-nos em amor, com paciência, com empatia, colocando-nos uns no lugar dos outros, sendo longânimos. Sabemos que somos todos nós alcançados pela mesma graça, sem mérito algum, que não somos melhores uns com os outros. Ó Senhor, dá-nos o coração contente, dá-nos o coração grato, Senhor. Grato, Senhor, porque quando temos em abundância, devemos repartir. Dá-nos os olhos de Cristo, Senhor, que nós possamos enxergar as necessidades dos nossos irmãos antes das nossas. Oh, Senhor, ensina-nos a servir, Pai. Ensina-nos, Senhor, a tirarmos os olhos de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais parecidos com o Teu Filho amado. Senhor, tira os nossos olhos de julgamento das pessoas. Dá-nos amor por todas, assim como Tu nos amaste, Senhor, sendo do jeito que nós somos. Senhor, que possamos ser o Teu corpo. Que o Teu amor seja o sangue que corre nas nossas veias. Que sejamos aqueles que edificam uns aos outros, que exortam uns aos outros em amor, que se compadecem,
que consolam, que confortam, que caminham juntos, Senhor, em direção a Ti. Todos no mesmo caminho, com o mesmo alvo, mas caminhando como um corpo. Dá-nos gratidão, Paizinho. Ajuda-nos, Pai, porque somos soberbos e arrogantes. Somos egoístas. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar. Capacita-nos, Espírito Santo. Transforma os nossos corações durante essas semanas, Pai, para que o Teu amor, que é ágape incondicional, emane do nosso ser, sem julgamento, mas com alegria, acolhendo como se fossem anjos, Te servindo, Pai, para servir aos irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos por quem Tu és nas nossas vidas, pela Tua santa palavra e pelo Teu Santo Espírito, que trabalha e transforma os nossos corações de glória em glória todos os dias. Pela Tua grande e imensa paciência, Tua grandíssima bondade e misericórdia, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.